Não pague imposto além do necessário aqui nos Estados Unidos. Se você tem um negócio, uma empresa aqui nos Estados Unidos e acha que você paga imposto demais, está dando muito dinheiro para o leão, fica aqui nesse vídeo comigo até o final que eu vou te dar algumas dicas, alguns macetes para você não ter que pagar imposto além do necessário, tudo dentro da lei, tudo certinho, para você usar como dedução fiscal. Sim, tem como você usar os seus gastos da sua empresa como deduções fiscais e eu vou te ensinar isso aqui hoje nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Nayara Caixeta, planejadora financeira comportamental. Seja muito bem-vinda a este canal. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve, deixe seu like e envie esse vídeo para quem pode se beneficiar. Inclusive agora estamos na época de impostos, não é mesmo? Então já envie esse vídeo para quem precisa saber dessas informações e ajude aí os seus amigos a pagar menos impostos também. Vamos lá! Primeiro de tudo, você tem que entender que aqui nos Estados Unidos, pagar impostos, declarar impostos funciona diferente, um pouco diferente do que estamos acostumados no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, nós declaramos os impostos, né, sobre a nossa renda e tudo mais, só que na hora de pagar, a gente vai pagar uma porcentagem baseada no nosso lucro. Então, nós vamos pagar ali uma porcentagem de imposto em cima do lucro que tivemos e não do bruto, não é em cima da renda, é em cima do lucro que tivemos. É por isso que existem deduções que você pode, deduções fiscais, que você pode usar sim, de forma legal, para você diminuir a quantidade de imposto que você paga da sua empresa. E como que funciona essas deduções fiscais? Isso vai depender muito do tipo de empresa, de negócio que você tem. Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui. Se você tem uma empresa de limpeza, de faxina, por exemplo, quais são alguns tipos de deduções fiscais que você pode usar? O seu carro, que você usa para trabalhar, a gasolina, o seguro. Se o seu carro é financiado, você pode descontar o financiamento dele, inclusive os juros do financiamento que você paga do seu carro que você usa para trabalhar, pode ser todo deduzido aí na hora de declarar seu imposto de renda. Todo ano o banco te manda uma cartinha, se não me engano, chama 1098. Essa cartinha, nessa época agora de janeiro, fevereiro, eles vão te mandar te contando quanto de juros que você pagou no último ano do seu carro, do seu mortgage também, mas aqui a gente está falando do carro, porque você vai usar como dedução fiscal. E aí você leva para o seu contador na hora de declarar seus impostos e ele vai usar aquilo como dedução fiscal. Então, seu carro, gasolina, pedágio, esses são alguns exemplos. Que mais? Uniforme, alguns que muitas pessoas esquecem, propaganda, anúncio, anúncio pago, né, que hoje em dia nas redes sociais, do YouTube, Google, Facebook, Instagram, anúncio pago que você está rodando aí, sim, você pode deduzir isso, porque é propaganda. É a mesma coisa se você tivesse colocado um anúncio no jornal, por exemplo. Então, anúncios, tudo que envolve gastos da sua empresa, se você faz home office, por exemplo, parte do seu aluguel pode ser deduzido também, se você usa a sua casa, o seu home office, né, para a empresa. Enfim, tudo que você usa para a sua empresa pode sim ser deduzido. Eu tenho uma empresa de construção. O que pode ser deduzido? Você não esqueça dos materiais. Materiais é sempre muito óbvio, né? As pessoas sempre sabem sobre os materiais de limpeza, da empresa de construção. Tem umas coisas bem simplesinhas também, que geralmente é um valor menor, só que dependendo da sua empresa vai fazer uma grande diferença, que é o seguro do carro. Se você escuta Spotify e qualquer outra plataforma, o YouTube pago, algum outro tipo de plataforma de ouvir música, durante o trabalho você pode usar também aquilo como dedução fiscal. Tudo que você usa durante o trabalho para trabalhar, alguma mentoria, a minha mentoria, por exemplo, é investimento em conhecimento, pode ser usado como dedução fiscal. Tudo vai depender de que tipo de empresa você tem, que tipo de trabalho você faz, tá bem? Converse com o seu contador, dê uma pesquisada no Google também, porque existe muitas deduções fiscais. Deixa eu sair um pouco agora do óbvio,
para falar para vocês aqui algumas deduções fiscais que também podem ser usadas. Alimentação, refeições, por exemplo, quando você passa na padaria de manhã, caminho do trabalho, e você paga refeições para os seus funcionários, almoço de negócios. Sou uma arquiteta e faço almoço de negócios com os meus, com as pessoas que eu vou fechar um contrato. Isso também tem como deduzir, é uma dedução fiscal, tem como usar como dedução fiscal. Viagem. Vou explodir sua mente aqui agora, preste atenção. Viagens a negócio. Viagens que você faz para tomar alguma decisão de negócio, ou que você fez para assistir alguma palestra, fazer um networking, alguma coisa envolvida ao seu negócio. Pode ser usada, não é 100%. Você vai conversar com a sua contadora, o seu contador, e ele vai te explicar qual é a porcentagem para você entender quanto que pode ser usado. Gente, tem muita coisa que pode ser usada como dedução fiscal. A lista é enorme, é enorme. Converse com o seu contador e tenha paciência com ele e converse antes do dia que você for lá declarar imposto. Porque no dia que você for lá, não espere até abril, porque abril é uma loucura, né? A época de declarar imposto de renda aqui nos Estados Unidos é 27 de janeiro, em 2025, né? 27 de janeiro até 15 de abril de 2025. Tem exceções para quem pede extensão, né? Esse é um caso à parte, mas no modo geral é até 15 de abril. Mas não espere até dia 15 de abril. Vá antes, se organize antes. Agora, como então que eu faço, Nai, para usar essas deduções fiscais de forma legal? Até viagem você falou que eu posso usar como dedução e tudo mais, dedução fiscal. Tudo que for relacionado ao seu trabalho, que fizer sentido com o seu trabalho, sua empresa, seu negócio, você pode sim. Inclusive no site da Receita Federal, quando você entra lá, tem um livro enorme lá, um PDF enorme, te ensinando como você não pagar imposto, porque vão te dar muitas mesmo, dicas de como não pagar imposto, porque vão te falar quais são as deduções fiscais que você pode usar. Como que eu faço então para me manter organizado? Se eu viajei a negócios, vamos supor que eu fui encontrar com a minha sócia e a gente foi tomar uma decisão muito importante para minha empresa. Eu tenho que registrar isso no recibo ali, né, do ticket da viagem ou do almoço que a gente teve, o jantar que a gente teve, para poder realmente provar caso algum dia eu passe por uma auditoria, né, da Receita Federal, eu consiga provar, sim, aquela viagem no dia tal, data tal, realmente foi uma viagem a negócios. Nai, você é uma mentora financeira e você tem uma Mercedes e está falando que essa Mercedes é de trabalho. Sim, é. Eu encontro alguns clientes de forma presencial em casos muito específicos. Então, se eu tiver como provar isso, né, eu tenho que ter como provar isso caso um dia eu passe por uma auditoria fiscal. Então, gente, como que você vai provar isso? Guarde todos os recibos. Hoje em dia, a Receita Federal está aceitando recibos digitais. Então, vamos supor que você comprou um computador e você usa ele no seu trabalho. Por exemplo, eu faço videochamada com as minhas alunas da minha mentoria. E o meu computador custou $3.000. Esse computador vou usar, né, como dedução fiscal. Eu guardo o recibo de forma digital, porque eu não vou ficar com esse papel. Se eu precisar dele daqui 2, 3 anos, eu não vou ter esse papel mais. Vai apagando ali as letrinhas do recibo, né? Então, eu escaneei e coloquei numa pastinha no meu computador, no Google Drive. Para se caso algum dia eu passar por uma auditoria, eu ter esse recibo guardado. Por quanto tempo que eu tenho que guardar esse recibo? Pelo menos 5 anos. Por pelo menos 5 anos. Então, a gente está em 2025. De 2020 para cá, você tem que ter todos os recibos. Então, no caso, 2019, né? Que 2025 acabou de começar agora. 2019 para cá, você tem que ter todos os recibos. Porque, igual eu falei, porque caso algum dia você passe por auditoria, você tem como provar. Então, tudo que realmente é justificável para o seu trabalho, por exemplo, se você vai lá no BJ's e faz uma compra de mercado para sua casa, a compra do mês, e você trabalha numa empresa de construção e fala que isso é um gasto da empresa, não faz sentido nenhum, porque você não trabalha com comida, você trabalha com construção. Então, esse não é um gasto da sua empresa, não adianta você mentir, que você vai cair na malha fina. Então, a gente não quer isso, a gente não quer levantar um red flag, não é mesmo?
Então, todos os gastos da empresa, tudo que você e pensar a empresa, se for gasto da empresa, você pode sim usar como dedução fiscal. Atenção para essa dica que é muito importante, quanto antes você começar a colocar em prática, melhor. Tenha contas separadas, contas da empresa e conta pessoal separadas, separadas. Preste muita atenção nisso. Tudo que for gasto da sua empresa, você vai usar o cartão do banco da empresa. Tudo que for gasto pessoal, você vai usar o cartão pessoal. Porque aí vai ficar tudo separado, vai ficar mais fácil de você entender o quanto que a empresa ganha, quanto que a empresa gasta. Quando você precisar, se for passar para auditoria, vai ficar muito mais fácil de você mostrar essas provas, tá bem? Tem muita gente que me pergunta assim, Nai, eu tenho o PDF ali do Bank Statement, né, o extrato bancário. Então eu não preciso de guardar recibo, precisa. Por quê? Porque no recibo está detalhado o que foi gasto. E no extrato do banco só aparece lá assim, sei lá, restaurante tal, valor tal. E o Receita Federal vai querer saber tintim por tintim o que foi gasto. Se você é faxineira e compra os seus produtos de limpeza no BJ's, aí no extrato bancário vai estar lá assim, BJ's, $300. Não, eles não vão aceitar isso como prova. Eles vão querer saber os detalhes, tintim por tintim, o que está escrito lá. Por isso que é tão importante guardar os recibos, tá bem? E tenha as contas separadas. Empresa é uma coisa, conta pessoal é outra. Viu só como é possível você não pagar imposto além do necessário e usar muita coisa a seu favor na hora de declarar imposto de renda? Como eu disse, converse com o seu contador para você não fazer nenhuma loucura aí. Trabalhe junto com ele na hora de declarar seus impostos. Faça perguntas para ele. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe aqui nos comentários também para eu poder te ajudar. Me deixa saber se já tem alguma dessas deduções aqui que você já coloca em prática ano a ano aí na sua empresa, que tem te ajudado muito. E não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like também. Um beijo e até o próximo vídeo.